Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar jurídico sobre o Orçamento de Estado. Este webinar é organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, em conjunto com a Sociedade de Advogados, Servo e Associados, que se tornou este ano sócio da Câmara. É uma honra poder colaborar com tão notável Sociedade de Advogados e é um prazer realizar este evento. Hoje contamos com uma vasta audiência, temos muitos participantes, com sócios da Câmara, com convidados da Servo e Associados, e estamos de facto muito contentes. O Orçamento de Estado, objeto do nosso webinar, é todos os anos um tema muito relevante para as empresas, com importantíssimas alterações a nível fiscal e não só, que importa a todos nós, empresas e também consultores, conhecermos. Este ano não foge à regra, antes pelo contrário, neste contexto atual, em plena pandemia, temos desafios acrescidos e daí a necessidade de apoio de pessoas entendidas na análise destas matérias. Vamos ouvir advogados da equipa de fiscal da Servo e Associados, o Dr. Diogo Feio, a doutora Ana Moutinho Nascimento, a doutora Teresa Palas Farbach, que farão um enquadramento geral e uma análise mais detalhada de vários temas do Orçamento de Estado. Antes de ouvirmos os especialistas, uma pequena nota técnica para vos dizer que o webinar está a ser gravado. Peço a todos os participantes que desliguem os microfones e as câmaras. E como é habitual, temos previsto na parte final deste evento um espaço para perguntas e respostas. Podem, por favor, ir colocando as questões no chat, aqui do Teams, ou então também podem colocar a vossa questão no final do evento em viva voz. Aproveito também para informar que, caso pretendam obter um certificado de presença relativamente a este webinar, que o façam, portanto, um pedido por e-mail à Câmara Luso-Alemã. Nós enviamos seguido o certificado por e-mail e a minha colega Rita Fernandes vai colocar o seu endereço de e-mail aqui no chat, de modo que ficam já com os elementos para poderem fazer o pedido, caso tenham interesse. Passo então agora a palavra ao Dr. Diogo Feio e desejo a todos um bom webinar. Até já. Muito obrigado, muito bom dia, Caroline. Queria começar por agradecer esta possibilidade de termos este webinar. Dizer que toda a organização foi, como aliás seria de esperar, extraordinária. Dou aqui uma especial palavra em relação ao todo o trabalho que a Rita fez nos trabalhos necessários e preparatórios para que este momento fosse possível. E dizer que, da parte da Servo, é para nós um enorme gosto termos, sendo associados muito recentes, esta estreia através deste webinar relacionado com o Orçamento do Estado, numa ideia que veio desde logo da Servo do meu colega Alberto Saavedra e também acolhida evidentemente e com grande empenho por parte da Câmara, que é organizadora do evento. Dar-vos nota também que é sempre um desafio falar sobre o orçamento. Ainda para mais numa altura em que o ano já está claramente, o ano orçamental já está em andamento, já temos perspectivas sobre aquilo que é a própria execução do orçamento, ainda temos porque estamos no princípio do ano, e aquilo que pretendemos é trazer-vos a lógica de um expresso sobre o orçamento. Ao falar de um expresso sobre o orçamento, pensar fundamentalmente naquilo que são aqueles seus aspectos essenciais, fundamentais, e eu diria que ao falar deste orçamento para 2021, há desde logo um aspecto que queria salientar, que é, por um lado, aquilo que está, por outro lado, aquilo que não está. Mas sobre essas matérias fizemos uma divisão a nível da equipa da Servo entre os três sócios da área do fiscal da Servo e associados, e eu, utilizando, se quiserem, uma música de estádios de futebol que começa por quem é que nós somos e que depois continua por aí fora de um modo que não vou evidentemente detalhar. Nesta apresentação serei eu, será a Ana e será a Teresa. Eu optei por não dizer os apelidos de ninguém, desde logo porque fujo sempre dizer o apelido da Teresa, e muito mais
neste ambiente em que me encontro, até porque os meus ensinamentos de alemão já foram há uns anos largos, com uma professora particular na Avenida da Boa Vista, no Porto, numa altura em que na minha carreira universitária era importante ter algum contacto com o alemão, que infelizmente fui deixando, mas que tenho uma boa recordação. Vejam lá das declinações e de toda a gramática que ainda fui aprendendo. Quanto ao orçamento propriamente dito, como eu disse, é um orçamento que tem poucas novidades, é um orçamento, eu diria, de mar calmo, não faz muitas transformações e, portanto, também não nos traz uma lógica de grandes incentivos quanto à atividade empresarial e à atividade privada, que muitas vezes a parte fiscal dos orçamentos pode trazer. Agora, é importante sempre refletir sobre as pistas que ele nos traz para o futuro, o que podemos esperar em relação à nossa vida financeira, sejamos nós empresas, sejamos nós individuais. A primeira referência que vos queria deixar em relação à matéria do orçamento é que este é um orçamento muito virado para a lógica da despesa. Por isso, intitulamos o Quem espera, desespera. Há, de facto, uma vertente social que é compreensível, ainda para mais na altura que estamos a passar em relação ao orçamento. Uma lógica de contenção do déficit de natureza orçamental e o pensar-se na continuação da fase de estabilização. Nós, depois de um grande decréscimo da economia, tivemos uma fase que se mantém de estabilização no sentido de depois podermos crescer, e já vamos ver quais os níveis de crescimento que são esperados, de podermos crescer para podermos recuperar, e sobre isso também vou falar mais na minha última intervenção, em relação a tudo aquilo que fomos perdendo. Uma questão se coloca sempre em relação aos orçamentos, e muito em especial a um orçamento que tem pela frente uma grande incerteza. E a incerteza, como deverão compreender, da fase sanitária que estamos a viver. E, portanto, a pergunta será sempre: virá por aí um orçamento suplementar? Será necessário? Não será necessário? Tanto se fala de reestruturações empresariais, tanto se fala de aumento de despesa na área da saúde, tanto se fala de aumento da despesa na área social do Estado. Perceber se vai ser ou não necessário o aparecimento do orçamento suplementar é uma questão que se vai colocar durante todo este ano. Agora, algo que nós, neste preciso momento, já podemos bem determinar é o conjunto dos cenários macroeconómicos para 2021. E trago-vos aqui dados que são dados do Governo, dados que são da Comissão Europeia, da OCDE e do Banco de Portugal. Com uma ressalva: propositadamente deixei, quanto àqueles que são os dados estatísticos da Comissão Europeia, aquela que era a previsão na altura do orçamento. Já em relação à OCDE, na altura em que o orçamento foi aprovado, tinha dois grandes cenários. Um cenário de inexistência de uma segunda vaga e um cenário para existência de uma segunda vaga. Ora, nós vamos na terceira. E a OCDE já retirou essas circunstâncias, e reparem que é claramente a organização mais pessimista relativamente àquilo que será o crescimento do nosso PIB para o ano de 2021, 1,7. A Comissão Europeia, na altura, previa 5,4 de crescimento para 2021, neste preciso momento prevê 4,1. As previsões, quer do Governo, quer do Banco de Portugal, mantêm-se estabilizadas nos 5,4 e 3,9, nos 5,4 de crescimento. Notem depois, em relação aos quadros abaixo, que há aqui algumas diferenças, mas eu saliento, por exemplo, o facto da OCDE prever para este ano um investimento que eu diria que é quase inexistente relativamente àquilo que é expectável
quanto ao crescimento de um ano, bem como uma muito baixa movimentação quanto às exportações e às importações. De todo modo, acredita-se que o consumo, o que, com exceção da OCDE, todas as outras organizações prevêem que possa crescer até mais no plano privado. O Banco de Portugal prevê, de facto, também um crescimento em relação ao consumo público. Isso também vai depender, diria eu, do maior ou menor existência este ano da tal bazuca que nós tanto temos ouvido falar e que tem agora todos os seus regulamentos, é um tema também interessante, todos os seus regulamentos em aprovação. Especificamente quanto às receitas de natureza fiscal, é este quadro um quadro bastante curioso. Sempre que se quiser analisar o andamento de uma economia, olha-se para os impostos indiretos. Os impostos indiretos, impostos sobre o consumo, são aqueles que até são mais fáceis de lançar por parte do Estado, por uma questão muito simples. Tem aquilo que tecnicamente se chama um fenómeno de anestesia fiscal. Nós, quando vamos fazer qualquer consumo, quando vamos ao restaurante, quando vamos tomar um café, quando vamos comprar o jornal e por aí fora, não sentimos que estamos a pagar impostos, mas estamos a pagar o IVA, desde logo. E, portanto, o IVA é aquele imposto que mais está relacionado com variações quanto ao consumo que existe na nossa economia. E podem reparar que pela previsão que aí está feita, aquilo que era a execução no ano de 2019, é o quadro dos 26.131,30, a execução de 2019 está acima daquilo que se prevê como para 2021 quanto a esse imposto. Curiosamente, quanto aos impostos diretos, a circunstância é uma circunstância de maior estabilidade. Depois, quanto aos indiretos, podem ver as diferentes formas de evolução quanto a distintos impostos, sendo de salientar que alguns se mantêm com uma certa estabilidade, fundamentalmente impostos especiais sobre o consumo, imposto sobre o tabaco, imposto sobre as bebidas açucaradas, e outros têm maiores variações. Um elemento também que vos queria, por fim, chamar a atenção tem a ver com o fenómeno dos outros. Cada vez mais, e reparem, a execução de 2019, quanto a outros tributos, está bem abaixo daquilo que se prevê para 2021. Porquê? O Estado cada vez mais lança mão, e nós vamos tratar dessa matéria, de formas diferentes de tributação para além dos impostos sobre o rendimento, sobre o património, sobre o consumo, porque já estamos num limite muito alto de saturação em relação a esse género de impostos. Mas é precisamente sobre eles que passaremos agora a ter a nossa intervenção, e em relação a essa matéria, não existindo grandes novidades, há algumas que podem ser marcantes para, desde logo, o mundo empresarial, mas também para os cidadãos, e por isso eu ia pedir então à Teresa que continuasse esta nossa apresentação. Obrigada, Diogo. Bom dia a todos. Se me permitem, também digo que para mim é raro ter a possibilidade de estar num local onde a vasta maioria das pessoas consegue pronunciar o meu apelido, e portanto, também por isso é um prazer estar aqui hoje, e agradeço também à Câmara de Comércio ajudar na organização deste evento. Como o Diogo teve a oportunidade de começar por referir, este orçamento e já a proposta do orçamento, para quem teve a oportunidade de analisar, não nos trazem um mundo de novidades fiscais como se poderia esperar num ano que vai ser difícil para todos e em que o Estado vai ter que dar o seu contributo para apoiar as empresas e os cidadãos. Já na proposta do Orçamento do Estado tínhamos medidas dispersas e pontuais a nível fiscal, mas apesar de tudo, eu diria que nós conseguimos, em termos dos impostos sobre o rendimento, o consumo e o património, apesar de tudo, identificar aqui três tendências
três grandes tendências naquilo que são as alterações que o orçamento introduz. Por um lado, há uma tendência clara de criação de medidas de apoio às PMEs, em detrimento, e a seu tempo também o explicaremos, das grandes empresas, e também explicaremos quem é que qualifica como PME e quem é que é uma grande empresa. Há uma tendência de facto, tentar ir de encontro também aos cidadãos e às empresas através da atribuição de pequenos benefícios, e há, curiosamente, e sobretudo no quadro e na sequência dos números que o Diogo nos apresentou, uma terceira tendência de alargamento da base tributável dos impostos e, consequentemente, de procura de maior receita fiscal por parte do Estado. Não deixa de ser curioso, à medida que vos apresentamos estas medidas, o momento que foi escolhido para introduzir estas alterações, que, como vamos ver, e desde logo em sede também de IRC, se calhar são medidas que poderiam ter esperado por um ano em que a economia tivesse melhores perspectivas do que aquelas que se esperam para este ano. Nesta lógica de pequenos benefícios que referimos, e desde logo começando pelo imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, prevê-se, lá está, que atribui-se aqui um pequeno benefício às PMEs, qualificando, e desde já essa nota, como PME, grosso modo, as empresas que tenham menos de 250 trabalhadores e um volume de negócios inferior a 43 milhões ou um balanço inferior a 50 milhões. Estes são critérios que são definidos a nível comunitário e, portanto, compreende-se que para os números da economia portuguesa, a grande maioria do nosso tecido empresarial consiga qualificar como PME, o que para efeitos desse orçamento de Estado é bom, na medida em que desde logo se prevê que, tanto o ano passado como este ano, não existirá um agravamento das taxas de tributação autónoma quanto às empresas que apresentem prejuízo fiscal. Contudo, para que se possa ter acesso a este pequeno benefício, há que cumprir três condições. A primeira é, naturalmente, ser uma PME. A segunda é que a empresa tenha obtido lucro tributável e, portanto, tenha pago imposto em um dos 3 exercícios anteriores e que tenha cumprido integralmente com as suas obrigações declarativas em sede de IRC. Contudo, depois há uma limitação, já não basta a limitação a estas duas condições, ainda se prevê que, é preciso que a empresa tenha acabado de iniciar a sua atividade e, portanto, esteja numa situação em que precisa de um especial apoio por parte do Estado nestas circunstâncias. E aqui vemos a primeira tendência. A segunda tendência, ou melhor dizendo, a última tendência que eu vos mencionei, do potencial alargamento da base tributável, está patente aqui neste nosso primeiro bullet, no que se refere ao estabelecimento estável. Por estabelecimento estável, estamos aqui a pensar em situações de empresas não residentes que, por algum motivo, têm uma ligação a Portugal. E é cada vez mais frequente, de acordo com a nossa experiência, que empresas não residentes tenham trabalhadores ou prestadores de serviços que estão fisicamente em Portugal, que trabalham até muitas vezes exclusivamente para a empresa, mas de facto a empresa não existe em Portugal, não existe juridicamente e não existe fiscalmente e, portanto, não paga IRC. E naquilo que é uma tendência da OCDE, o Governo escolheu este momento e este ano para vir alargar o conceito de estabelecimento estável, ou seja, as circunstâncias em que se considera que uma empresa não residente existe em Portugal e, portanto, se considera que poderá ter que pagar cá IRC. E nós chamamos a atenção porque, da nossa experiência, de facto, isto é uma situação muito recorrente. Portanto, a partir deste ano, atividades de prestação de serviços, incluindo serviços de consultoria, prestados por uma empresa não residente, mas através de pessoas, sejam eles trabalhadores ou profissionais independentes, que estão fisicamente em Portugal, pode dar origem a um estabelecimento estável e, portanto, origem ao pagamento de IRC por parte dessa empresa, se essas atividades forem desenvolvidas em Portugal por um período superior a 183 dias em qualquer ano, digamos assim. 183 dias são aproximadamente 6 meses. Portanto, é este o critério temporal que se definiu para entender que existe aqui um estabelecimento estável. E continuando na primeira tendência que referimos, há aqui também a possibilidade de, em 2021, as PMEs e as cooperativas poderem ser dispensadas da realização dos pagamentos por conta. Agora, o meu discurso vai-vos parecer um pouco flutuante e também repetitivo, porque, como viram, acabámos de falar em pequenas tendências de pequenos benefícios e medidas de apoio às PMEs e, por outro, alargamento da base tributável. E, de facto, vamos continuar nesta tendência, porque, em sede de IMT,
introduziu-se uma alteração num regime que eu diria que é praticamente histórico na nossa legislação fiscal e que veio agora sofrer aqui uma alteração significativa. Desde há largos anos que a nossa legislação, e nomeadamente o Código do IMT, prevê que a aquisição de pelo menos 75% do capital de uma sociedade por cotas que detenha imóveis possa disputar IMT, nas circunstâncias em que esses 75% do capital são adquiridos por um único sócio ou por dois sócios casados ou unidos de facto. Há muitos anos também que os contribuintes, em medidas de planeamento fiscal lícito, têm procurado mecanismos para evitar serem onerados com este encargo de IMT no momento da aquisição de sociedades com imóveis. E há largos anos também que a autoridade tributária tem, através dos mecanismos ao seu dispor, questionado esses mecanismos de planeamento fiscal lícito que os contribuintes têm adotado e tem vindo sucessivamente no Centro de Arbitragem Administrativa, no CAD, a perder esses processos. E por isso, num movimento que já seria esperado, mas que lá está, que talvez não seja este o momento adequado para introduzir esta alteração, é agora alterada o Código do IMT, num sentido, por um lado, de alargamento da base tributável, porque se prevê que, para além da aquisição de 75% do capital de uma sociedade por cotas que tenha imóveis, agora também a aquisição de pelo menos 75% de ações em sociedades anónimas passa a disputar IMT. Contudo, verdade seja dita, se por um lado há um aparente alargamento da base tributável, por outro lado esta norma até pode de alguma forma ser vista como mais favorável face à redação anterior. E porquê? Porque a redação anterior previa simplesmente que a aquisição de 75% do capital de uma sociedade por cotas que detivesse imóveis disputava IMT. Não se atendia à natureza desses imóveis, à atividade económica que podia existir a ser desenvolvida subjacente a esses mesmos imóveis, e a nova norma veio agora então prever que, sim senhor, há incidência de IMT na aquisição de pelo menos 75% do capital de uma sociedade por cotas ou de uma sociedade anónima, na medida em que o ativo da sociedade resulta em mais de 50% de bens imóveis situados em território português. Portanto, desde logo há aqui um primeiro limite, na medida em que se o ativo da sociedade não detiver mais de 50% de bens imóveis, a norma não será aplicável e, portanto, não haverá lugar a IMT. Mas, se o ativo for representado em mais de 50% por bens imóveis, ainda temos uma segunda condição para que exista IMT. E essa condição é que os imóveis não podem encontrar-se diretamente afetos ao desenvolvimento de uma atividade, seja ela qual for, agrícola, industrial ou comercial, excepto a própria compra e venda de imóveis. Portanto, esta nova norma, se por um lado vem alargar as situações em que pode ser aplicável, por outro lado, também vem proteger o desenvolvimento de uma atividade económica, e se o que está em causa é, de facto, a transmissão de uma sociedade que tem imóveis, mas esses imóveis encontram-se plenamente afetos ao desenvolvimento de uma atividade comercial, então não há um aumento dos encargos fiscais em sede IMT, e por esse lado temos aqui simultaneamente uma má notícia, mas também uma boa notícia, e que esperemos que compense largamente a má notícia que ela própria acarreta. Contudo, verificou-se, e aqui sim temos algumas alterações face àquilo que foi a proposta inicial do Orçamento do Estado, em sede de discussão parlamentar, previu-se aqui, quer em sede de IMT, quer de IMI, como referiremos daqui a pouco, outro agravamento fiscal. Num objetivo claro de luta contra os vulgarmente designados paraísos fiscais, portanto, as sociedades que estão sediadas em países com regime fiscal claramente mais favorável e com tributação reduzida ou sem tributação mesmo, quando existam imóveis adquiridos por sociedades dominadas ou controladas direta ou indiretamente por uma entidade que resida num paraíso fiscal, há um agravamento da taxa de IMT aplicável nas aquisições de imóveis. Eu chamo particularmente a atenção para esta norma porque, sobretudo em termos de IMI, ela pode levar a um impacto significativo mesmo para as empresas portuguesas, porque a redação da norma o que nos diz é que há uma aquisição de um imóvel por uma entidade que pode ser portuguesa, mas se essa entidade portuguesa for dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por uma entidade que, por sua vez, reside num paraíso fiscal, então há um agravamento da norma de IMT. Portanto, deixamos de olhar exclusivamente para a empresa que está a fazer diretamente a aquisição do imóvel para termos de atender à estrutura societária que está por trás
dessa empresa e que pode vir a agravar significativamente aquilo que são as taxas de IMT aplicáveis. Semelhantemente, temos uma norma que daqui a pouco também já se pode dizer ser histórica, é uma daquelas normas que tem vindo a ser introduzida com caráter extraordinário ou excepcional, mas essa excepcionalidade, digamos assim, já existe desde 2016, que é a intenção e a concretização do aumento das taxas de imposto de selo no crédito ao consumo em 50%. Esta norma, lá está, tem vindo a ser sucessivamente prorrogada nos vários orçamentos do Estado desde 2016. Em 2019, houve um aumento das próprias taxas de imposto ao consumo já em 60% e, não obstante, continuamos a ter esta norma que, tal como muitas contribuições extraordinárias a que nos referiremos, também esta norma parece estar a vir com caráter de permanência. E como tive a oportunidade de vos referir, temos em sede de IMI uma preocupação adicional que não constava da proposta do Orçamento do Estado e que consta da sua versão final e foi aprovada, em que há também um agravamento das taxas de IMI, e é um agravamento muito significativo. Eu lembro que as taxas de IMI para prédios urbanos variam entre 0,3% e 0,45%. E aqui nós estamos a falar de aplicar uma taxa de 7,5% a imóveis, lá está, podem ser tidos por uma entidade portuguesa, mas na medida em que essa entidade seja dominada ou controlada, direto ou indiretamente, por uma entidade residente num paraíso fiscal, então passa a haver um agravamento dessa taxa para 7,5%. Esta norma, tanto do IMI como a do IMT, não obstante terem sido introduzidas no orçamento em sede de discussão parlamentar, na verdade é capaz de ter havido muito pouca discussão, porque elas suscitam inúmeras dúvidas quanto à sua aplicabilidade, eventualmente até dúvidas quanto à sua legalidade, e portanto nós antecipamos que nos próximos tempos sejam normas que vão ser objeto de muita controvérsia para se perceber a que tipo de contribuintes é que podem vir a ser aplicáveis. Eu deixaria apenas a nota de que no caso do IMI, enquanto a norma do IMT é imediatamente aplicável, o IMI, como saberão, é aplicável com base no proprietário dos imóveis a 31 de dezembro de cada ano. O que quer dizer que no ano 2021 vai ser cobrado o IMI referente a 2020 e, portanto, será no próximo ano, em 2022, quando se determinar quem eram os proprietários dos imóveis a 31 de dezembro de 2021, que começaremos a ver liquidações de IMI e começaremos a tentar perceber como é que a Autoridade Tributária Portuguesa vai aplicar esta norma, esperando, no entanto, todas estas dúvidas e também aqui eventual um potencial contencioso, não é, Diogo? É precisamente isso, e não deixa de ser curioso que nesta primeira fase da nossa apresentação fomos demonstrando que dentro de um orçamento, como eu dizia, que não traz muitas novidades, aquelas que sucedem acabam por ser de alargamento de base tributável, isto é, matérias que não eram incluídas dentro de uma obrigação de pagamento de imposto passam a ser, e esta é uma das linhas que o orçamento, quanto à parte fiscal, tem, e a outra é naturalmente aquela que tem a ver com o tratamento dos incentivos fiscais e que passaremos a desenvolver um pouco mais para a frente, em relação à qual também existem, no fundo, novidades que acabam por ir em sentido um bocadinho contrário. Também há novidades que são meramente especificações de regime, e eu diria, quanto aos incentivos fiscais, que era aquela parte que eu gostaria que pudéssemos desenvolver muito a nível da explicação e que vamos desenvolver de forma moderada, não é, Teresa? É exatamente, Diogo. Eu acho que de facto disse tudo, porque quando falamos em incentivos ou benefícios fiscais, esperamos poder estar sempre a dar aqui boas novidades, mas reparar, o nosso título é incentivos fiscais com um ponto de interrogação. Eu lembro-me distintamente que a nossa reação aqui da equipa de fiscal da Servo, quando lemos a proposta do Orçamento do Estado, foi um bocadinho essa, porque começamos a ler normas, e lá está, há várias normas dispersas, há vários pequenos benefícios espalhados pelo Orçamento do Estado, como aquele que prevê uma majoração de custos em sede de IRC para quem implementar o QR Code nas faturas imediatamente. Essa implementação estava prevista para o início deste ano, em função da pandemia o Governo alargou e, portanto, quem decidir antecipar vai ter aqui, por exemplo, um pequeno benefício. Há outros benefícios, como aquela questão que se discutiu do e-voucher,
uma espécie quase de cartão de pontos fiscal para consumo em restaurantes e cultura, que agora em tempo de pandemia ainda por cima também é essencial, mas complicado. E nós escolhemos aqui 3 exemplos daquilo que são normas, que estão de regimes que foram alterados ou novos regimes que foram criados no Orçamento do Estado, sempre com esta ressalva de é isto um incentivo fiscal ou será que no final do dia se calhar não é tanto assim? E o primeiro desses, para o qual nós gostamos sempre de chamar a atenção, prende-se com aquilo que o Orçamento do Estado chama de regime extraordinário e transitório de manutenção de postos de trabalho. Eu confesso que a minha primeira reação quando li este título foi exatamente pensar, olha, aqui está um benefício para as empresas que mantêm os seus postos de trabalho neste contexto de pandemia, isto é uma boa notícia. Depois de ler, alterei o título e chamei-lhe Limitações no acesso a apoios públicos e incentivos fiscais, porque eu acho que é muito mais nessa vertente preocupante que este regime surge. Este regime vem, de facto, dizer de forma muito clara que o acesso a apoios públicos e incentivos fiscais, em 2021, e apenas em 2021, pelo menos essa é a boa notícia, encontra-se condicionado. Portanto, nem todas as empresas que até agora estão a usufruir determinados apoios, e eu já vou elencar quais é que são os apoios e incentivos que nos preocupam nesta sede, poderão livremente utilizá-los. Portanto, passam a ter aqui uma preocupação de verificação de certas condições. Outra boa notícia é que este regime não se aplica a PMEs. Lá está, há aqui pelo menos essa preocupação transversal no Orçamento do Estado de tentar criar medidas que apoiem as PMEs e, portanto, este regime que estamos aqui a falar é sobretudo uma preocupação para empresas que qualifiquem como grandes empresas, empresas com mais de 250 trabalhadores, com um volume de negócios superior a 43 milhões ou um balanço superior a 50 milhões. E nesse caso, no período de tributação de 2021, e caso tenham tido um resultado líquido positivo em 2020, as empresas devem manter o nível de emprego durante o ano de 2021, ou seja, devem ter ao seu serviço um número médio de trabalhadores igual ou superior ao que existia em 1 de outubro de 2020, não podem cessar contratos de trabalho ao abrigo das diferentes modalidades previstas no Código de Trabalho. Para este efeito, contudo, há aqui alguma flexibilidade, porque naturalmente se o trabalhador quiser sair por sua livre iniciativa, por reforma, se houver um despedimento por justa causa ou uma caducidade de contrato de trabalho a termo, esses contratos não serão considerados. Agora, a empresa não pode, por sua iniciativa, dar início a um processo de despedimento coletivo ou a extinção de posto de trabalho, porque esses irão afetar a cessação de um contrato de trabalho e, portanto, a existência de um nível médio de trabalhadores inferior àquele que a empresa tinha a 1 de outubro de 2020 vai condicionar o acesso a estes benefícios que nós aqui elencamos. Às linhas de crédito com garantia do Estado, à remuneração convencional do capital social, aos regimes de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo, ao REFAI, ao CIFID 2 e ao CEFEI 2. Portanto, é um leque muito abrangente de benefícios cuja aplicação fica condicionada e que torna ter atenção com este regime uma preocupação constante ao longo do ano de 2021 e que existe certamente uma ponderação às empresas em termos de coordenar aquilo que é a manutenção dos seus postos de trabalho com o volume dos benefícios fiscais que esperam ter. Tentando animar aqui um bocadinho as hostes, mas sempre nesta lógica contraditória que passa pelo meu discurso, o CIFID 2, que é um regime que temos desde há muitos anos e que se vai manter até o período de tributação de 2025, teve também algumas alterações. São, à partida, detalhes naquilo que é a sua aplicação, mas que são detalhes que não são despicientos. Quando falamos do CIFID 2, na prática estamos a falar da possibilidade das empresas terem uma dedução à coleta do IRC com os gastos de atividades à investigação e desenvolvimento. Esses gastos podem passar pela aquisição de equipamentos, despesas com o pessoal, registro de patentes, portanto, há aqui um leque vasto de despesas que podem dar origem a esta dedução, mas particularmente o Orçamento do Estado vai introduzir alterações no que diz respeito à possibilidade de participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento, ou seja, estamos aqui a falar sobretudo das situações em que há contribuições em fundos de investimento que, por sua vez, participam em empresas que se dedicam à investigação e desenvolvimento. E temos aqui, e lá está, nós demonstramos através de uma balança aspectos positivos e aspectos menos positivos, ou pelo menos aspectos a ter em conta. Por um lado,
há um alargamento do conceito de empresa dedicada à investigação e desenvolvimento. Até agora esse conceito tinha um caráter mais limitado e agora prevê-se então que qualifica como empresa dedicada à investigação e desenvolvimento qualquer empresa que cumpra os requisitos para o reconhecimento como empresa do setor da tecnologia, constituída há mais de 6 anos e independentemente de ter formalmente obtido ou solicitado o reconhecimento como empresa do setor da tecnologia. Portanto, há aqui uma facilitação nas condições de acesso a esta qualificação e também nas formalidades que lhe estão associadas. Contudo, prevê-se também duas limitações. Por um lado, prevê-se que o investimento que os fundos de investimento podem realizar em empresas dedicadas à investigação e tecnologia passa apenas a poder ser investimento de capital próprio ou quase capital. Ou seja, os fundos passam a ter que ou participar no capital destas empresas ou realizar prestações suplementares, deixam de poder fazer, digamos assim, um mero empréstimo, ou sendo sócios, um mero suprimento. Um suprimento ou um empréstimo meramente deixa de ser elegível como aplicação relevante para efeitos de aplicação do CIFID. Portanto, elas passam a ter que participar no capital ou fazer prestações suplementares. E, por outro lado, e aqui sim chamamos a atenção para este aspecto, há aqui uma redação agora muito clara da lei no sentido de exigir que os investidores façam o controlo daquilo que é o investimento em investigação e desenvolvimento que é feito, quer pelos fundos, quer pelas empresas de investigação e desenvolvimento em quem os fundos participam. Ou seja, a legislação vem prever que os participantes dos fundos de investimento, portanto, na prática, os adquirentes das unidades de participação, passam a ter que fazer um controle daquilo que é o investimento que os fundos realizam nas empresas, portanto, verificar se o investimento de capital próprio ou quase capital foi realizado e em que prazo foi realizado, e, por sua vez, as próprias empresas de investigação e desenvolvimento passam a ter um controle mais apertado, ou seja, elas podem ou não realizar um investimento. Se não realizarem um investimento no prazo de 5 anos, a partir do momento em que receberam os fundos por parte dos investidores, então têm que dar nota. Aliás, passam anualmente a ter que fazer um relatório de estado de situação aos seus participantes, aos seus sócios e investidores, a dizer eu investi, não investi, e a parte quanto é que foi o valor não investido. Porquê? Porque, na verdade, os investidores têm acesso a esta dedução à coleta de IRC por estarem a realizar despesas ou investimentos elegíveis para efeitos do CIFID e têm acesso a uma dedução à coleta no pressuposto de que as empresas de investigação e desenvolvimento vão, por sua vez, financiar a sua atividade de investigação e desenvolvimento com os fundos recebidos das empresas. Se as empresas de investigação e desenvolvimento não realizam esse investimento, então, na verdade, o investidor teve acesso a uma dedução à coleta de IRC que não se concretizou, que não se materializou e teve um benefício que a lei entende não ser adequado e que, portanto, tem de ser recuperado. E, por fim, tentando terminar aqui numa nota um pouco mais positiva e esperamos nós sem grandes downsides, foi também criado um outro benefício novamente pensado para as PMEs, numa lógica de internacionalização, neste ano particularmente difícil, em que também ajudava à nossa balança de pagamentos, e prevê-se que as PMEs que apostem em projetos de promoção externa no âmbito da modalidade de projeto conjunto possam ter aqui uma majoração dos seus custos para efeitos de IRC, caso, por exemplo, participem em feiras a nível internacional e, portanto, custos incorridos com arrendamento de espaços, marketing, criação de sites, promoção de novos clientes, possam ter aqui uma pequena majoração. Notem que é pequena, não é? São 10% dos custos efetivos. Não obstante, novamente é um benefício para PMEs e pensado para atividades produtivas que exclui à partida alguns setores, como o setor financeiro e de seguros. Os outros setores à partida encontram-se todos incluídos. Novamente, um pequeno benefício nesta lógica do que é um orçamento que precisa de receita, mas tenta apoiar os contribuintes, Diogo. E se repararam, nós fizemos esta apresentação de uma forma gradativa. Começámos em relação a esta matéria por aquilo que é, eu diria, o mau em relação ao qual vos devo dizer que tenho dúvidas até quanto à constitucionalidade da medida que foi determinada. Passámos por uma medida que é balanceada e terminamos com uma que é melhor,
e que esperemos que fique de forma sustentada nas regras fiscais de Portugal, até porque poderão pensar, desde logo de forma razoável, não ser das mais aplicáveis durante este ano com as limitações que existem, mas para o futuro pode ser bastante interessante. E de facto este orçamento está também muito marcado pela circunstância que vivemos. Nós ouvimos muito falar dos apoios que é possível dar às empresas, dos apoios que é possível dar aos contribuintes, e é um pouco nessa lógica que entramos numa diferente fase da nossa apresentação, em que trataremos de matérias um pouco distintas. A primeira das quais, determinada para este ano, tem a ver com o pagamento em prestações, matéria em relação à qual eu pedia que a minha colega Ana Nascimento, responsável pela área de contencioso fiscal na Servo, pudesse explicar um bocadinho melhor e de forma mais envolvida aquilo que temos previsto para este ano. Antes de mais, muito bom dia a todos e obrigada pela vossa presença. A minha apresentação vai-se focar nas medidas introduzidas pelo Orçamento de Estado, quer no que respeita, como o Diogo já avançou, aos regimes especiais de pagamento em prestações, mas também no que respeita às opções adotadas no orçamento no quadro da tributação setorial. Refiro-me em concreto às contribuições setoriais e à nova taxa de carbono. Começando pelos regimes especiais de pagamento em prestações, importa ter presente que no regime geral o pagamento em prestações, com exceção do IRS, IRC e prestações à Segurança Social, só é em regra aceite já no quadro de um processo de execução fiscal com um número máximo de prestações legalmente admitidas, exigindo-se a prestação de garantia. Esta garantia só não é exigida, mais uma vez, no regime geral, quando estejam em causa dívidas de valor inferior a 5.000 euros para as pessoas singulares e 10.000 euros para as pessoas coletivas. Procurando dar resposta à situação de emergência e às dificuldades provocadas pelo Covid, esta Lei de Orçamento do Estado introduziu novidades no que respeita ao pagamento em prestações, quer a nível dos impostos, quer das contribuições para a Segurança Social. Em concreto, foi introduzido pelo diploma um regime especial de pagamento em prestações de dívidas, especificamente IRC e DIVA, até 15.000 euros, aplicável apenas a determinados sujeitos passivos, que já vamos ver quais são, e um regime que introduz a possibilidade de generalizada de pagamento em prestações de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social, após o termo do prazo de pagamento voluntário, mas que seja necessário que já tenha sido instaurado o processo executivo e, portanto, sem que já tenham sido promovidas as diligências características aqui deste processo. No que respeita ao primeiro dos regimes, que corresponde ao slide que estamos agora a ver, apresenta uma síntese, no fundo, dos pressupostos de que depende o acesso ao regime de pagamento e as prestações no que respeita à dívida do IRC e do IVA e que só é aplicável neste ano de 2021. Portanto, trata-se mesmo de um regime transitório e especial. Podem beneficiar deste regime os sujeitos passivos de IRC ou IVA, desde que verificado um conjunto de pressupostos ou condições. O requerimento tem que ser apresentado durante o prazo para pagamento voluntário do imposto. O sujeito passivo tem que ter a sua situação tributária e contributiva regularizada perante a Administração Tributária e a Segurança Social, ou seja, não pode ter dívidas. O valor em dívida tem que ser inferior a 15.000 euros. E o sujeito passivo tem que ser tributado no âmbito da categoria B do IRS ou ser considerada uma micro, pequena ou média empresa. Preenchido todos estes pressupostos, a Autoridade Tributária tem 10 dias para deferir o pedido de pagamento em prestações e a primeira prestação inicia-se no primeiro dia útil do mês seguinte, devendo necessariamente a última prestação ser paga até 31 de dezembro deste ano. Os sujeitos passivos que apresentem este pedido de pagamento em prestações não são obrigados à prestação de garantia, o que é uma questão muito importante, sobretudo neste período, e ficam isentos da cobrança de juros compensatórios e quaisquer outros encargos em 50% durante todo o período do plano prestacional. O regime que acabei de apresentar é apenas para dívidas de IRC e IVA, como referido, valor
inferior a 15 mil euros, mas como resulta do segundo slide, o Orçamento de Estado aprovou um outro regime de pagamento em prestações, este de aplicação muito mais generalizada, apesar de ser regulado de forma separada, este aplica-se tanto aos tributos administrados pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social e de forma muito semelhante. Em ambos os casos, ao contrário do regime geral, o requerimento pode ser apresentado sem que os valores em dívida estejam em cobrança coerciva, como já tinha referido. Após a apresentação do requerimento, a Autoridade Tributária e a Segurança Social dispõem do prazo de 30 dias para responder e, na ausência de resposta, o pedido considera-se tacitamente deferido, ou seja, era como se tivesse havido, no fundo, uma decisão favorável sem que nenhuma destas entidades se pronuncie. Neste regime em concreto, temos que ainda que aguardar que o regime seja regulamentado por portaria. A verdade é que este Orçamento do Estado entrou em vigor em 1 de janeiro, como costuma ser hábito, mas o agravamento da situação pandémica levou que logo no dia 8 de janeiro, por despacho do Secretário de Estado, fosse determinada a suspensão dos processos de execução fiscal, com efeitos a 1 de janeiro e até 31 de março, medida que veio a ser consagrada por via legislativa no dia 15 de janeiro, acompanhada da suspensão dos planos prestacionais em curso, ou seja, não é necessário pagar as prestações durante este período, sem prejuízo, naturalmente, de poderem continuar a ser pontualmente cumpridos os planos. O Estado nunca se vai recusar a receber os valores que haja a pagar por parte dos contribuintes, que o possam e queiram fazer. Esta preocupação em facilitar a possibilidade do pagamento de dívidas em prestações e de suspensão dos planos prestacionais em curso prende-se com a preocupação de garantir por parte dos sujeitos passivos o preenchimento das condições em que se considera que têm a sua situação contributiva regularizada, porque no fundo é um requisito de acesso à maior parte dos incentivos concedidos no quadro das medidas de apoio de resposta à pandemia. Esta questão é muito importante. Na nossa experiência, há dificuldade em reunir os pressupostos para que seja considerada a situação tributária regularizada, nomeadamente no que respeita à dificuldade na prestação de garantia, sobretudo nesta altura, porque a maior parte das vezes os contribuintes são forçados a pedir garantias bancárias, o que é difícil muitas vezes de obter, e pode-se revelar um obstáculo efetivo à obtenção de incentivos e apoios neste período em que eles são muitas vezes determinantes para a sobrevivência das empresas. Optámos aqui por abordar os planos prestacionais, porque esta matéria foi de facto objeto de regulação no próprio Orçamento de Estado, mas têm sido inúmeras as medidas de apoio em matéria de cumprimento das obrigações tributárias e contributivas que nos últimos meses têm surgido em legislação avulsa e despachos, não é, Diogo? E não deixa de ser curioso que há outras medidas que têm precisamente a ver com a questão da gestão quanto a esta pandemia, mas também há uma vertente que nós agora vamos querer que tomem em atenção, que tem a ver com uma linha que os Estados cada vez mais assumem relativamente à tributação, que é o aparecimento de novos tipos de contribuições e o aparecimento de áreas que em específico vão estar sobre especial atenção por parte do legislador fiscal, como desde logo a do ambiente, ou também outras ainda não tão desenvolvidas, como a do digital ou outra espécie de serviço. No fundo, esta nota muito contemporânea que também queríamos deixar nesta intervenção e que a Ana agora irá desenvolver. No primeiro slide relativo às contribuições, podem confirmar, como o Diogo já avançou, que neste Orçamento de Estado, na linha de orçamentos anteriores, prossegue-se a opção pela tributação setorial, mantendo-se em vigor contribuições que, não obstante serem em muitos casos apelidadas de contribuições extraordinárias, se têm vindo a eternizar. Eu recordo que algumas destas contribuições já remontam ao período da última crise financeira. Tratam-se, portanto, de contribuições que revelam uma tendência crescente para fazerem incidir a tributação sobre setores específicos de atividade. Duas destas contribuições incidem sobre o setor bancário,
o adicional de solidariedade e a contribuição sobre o setor bancário, 2 sobre o setor da saúde, a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica e a contribuição extraordinária sobre os fornecedores de indústria de dispositivos médicos do SNS, que de seguida vou abordar em maior detalhe porque foi objeto de várias alterações neste orçamento, e finalmente na área de energia a contribuição extraordinária sobre o setor energético. Passo agora nos próximos slides para as principais alterações ao regime da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS, introduzidas pelo Orçamento de Estado deste ano. O regime desta contribuição foi inicialmente aprovado em março do ano passado pela Lei do Orçamento de Estado para 2020, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e financiar a aquisição de tecnologias de saúde inovadoras. A redução dos custos do SNS com a compra de dispositivos médicos já tinha sido identificado como um dos meios para aumentar a eficiência do SNS, no memorando de entendimento, assinado pelo Governo português com o FMI, a União Europeia e o BCE em maio de 2011, mas esta ideia só foi recuperada com a aprovação desta contribuição, como referi no ano passado. A contribuição incide sobre os fornecedores que faturem às entidades do SNS o fornecimento de dispositivos médicos e dispositivos para diagnóstico in vitro e seus acessórios. São exemplos destes dispositivos os testes de diagnóstico Covid-19, que alguns já terão tido porventura necessidade de recorrer nos últimos meses. Os fornecedores sujeitos a esta contribuição podem ser fabricantes, intermediários, distribuidores por grosso ou apenas comercializadores. Na versão agora aprovada, especifica-se que a contribuição incide sobre o valor total da faturação trimestral e que é o valor da contribuição são batidas as despesas de investigação e desenvolvimento quando realizadas em território nacional e devidas e pagas a contribuintes portugueses. Estas despesas são abatidas até ao limite da contribuição. São consideradas despesas de investigação e desenvolvimento elegíveis as previstas no regime da reserva fiscal para investimento. Como podem ver já no próximo slide, o valor da contribuição é aferida em função do montante das aquisições de dispositivos médicos. As taxas da contribuição mantêm-se as mesmas, esclarecendo-se que são estabelecidas com base no valor total anual da faturação. A taxa é de 4% quando o valor total anual da faturação for maior ou igual a 10 milhões, 2,5% quando o valor for maior ou igual a 5 milhões e inferior a 10 milhões, e de 1,5% quando o valor for maior ou igual a 2 milhões e inferior a 5 milhões. Portanto, no espaço entre 0 a 2 milhões não há aqui sujeição à tributação. A taxa aplicável é determinada provisoriamente com base no valor total da faturação dos fornecimentos de dispositivos realizados no ano anterior e caso os valores totais definitivos da faturação referentes ao ano a que se reporta a contribuição correspondam a uma taxa diferente da utilizada provisoriamente, é determinada a regularização mediante a declaração autónoma a apresentar no mês de abril do ano seguinte a que respeita. Isto porquê? Porque, como referi, como a taxa é trimestral, teve que se encontrar uma solução para apurar a taxa aplicável ao longo do ano, quando ainda não se sabe qual é o total anual faturado. Como podem ver no próximo slide, no atual modelo estão isentas das contribuições as entidades que venham a aderir individualmente e sem reserva ao acordo a celebrar entre o Estado e as associações de fornecedores, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do SNS. A adesão ao acordo é feita mediante a entrega de uma declaração de adesão junto do Infarmed. No regime inicialmente aprovado, previa-se que nestes acordos serão fixados objetivos para os valores máximos da despesa pública com a compra de dispositivos médicos e reagentes. Agora, neste Orçamento de Estado, a menção a reagentes foi substituída pela menção a dispositivos médicos de diagnóstico in vitro e seus acessórios. Até à presente data, nós não temos conhecimento de ter sido celebrado qualquer acordo, pelo que a contribuição relativa ao ano de 2020, com toda a probabilidade, terá que ser paga em abril deste ano, e é em abril por causa de um prazo fixado numa portaria publicada em 10 de dezembro do ano passado, antes da entrada em vigor das alterações aprovadas pelo Orçamento de Estado deste ano.
Outra das alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado, como podem ver neste próximo slide, é a consignação da receita obtida com a contribuição ao Serviço Nacional de Saúde, propondo-se que a receita seja transferida do orçamento do subsetor Estado para a ACSS. Na sua versão inicial, a receita era consignada a um fundo de apoio de aquisição de tecnologias de saúde inovadoras pelo SNS, que nunca chegou a ser criado, e o facto da receita deixar de ser consignada a este fundo é curioso, porque na maior parte das contribuições extraordinárias, de facto, há essa característica própria de as receitas serem afetas a um fundo diretamente relacionado com a matéria, o setor no quadro do qual a receita é obtida. Com o Orçamento do Estado, finalmente, para 2021, as regras sobre o procedimento de liquidação da contribuição passam também a integrar o próprio regime, como resulta agora deste próximo slide. A contribuição é liquidada pelo sujeito passivo através de uma declaração de modelo oficial, que deve ser enviada por transmissão eletrónica de atos durante o mês seguinte ao período a que respeita a contribuição, que, como referi, é trimestral. Como disse também há pouco, por portaria 10 de dezembro foi aprovado o modelo a utilizar na liquidação da contribuição do ano de 2020, mas relativamente às contribuições a liquidar e pagar no decurso deste ano, aguardamos ainda a publicação do formulário do modelo oficial ou a indicação da aplicação do modelo que já foi aprovado no ano passado e que especifica que é aplicável ao ano 2020 para o ano de 2021, e provavelmente para os anos seguintes, porque não parece justificar estar-se a aprovar anualmente um modelo. A liquidação pode ser corrigida pela administração tributária, sempre que se verifiquem erros ou omissões que determinem a exigência de um valor de contribuição superior ao liquidado pelo sujeito passivo, à semelhança dos outros impostos. Antecipa-se, como se verificou com as outras contribuições extraordinárias e de acordo com a nossa experiência, que, sobretudo porque não parece que vão existir a celebração de acordos que permitiam que as entidades não fossem sujeitas à contribuição, que venha aqui a existir um volumoso contencioso que ponha em causa a legitimidade constitucional desta contribuição. Estamos curiosos e vamos acompanhar neste próximo ano. No último slide, relativo às contribuições, queria deixar-vos umas breves notas sobre a nova contribuição sobre as embalagens de utilização única. Trata-se de uma contribuição no valor de 30 cêntimos por embalagem, adquirida em refeições prontas a consumir. Esta taxa é aplicável quer nos regimes de pronto a comer e levar, quer nas entregas ao domicílio. Estão em causa embalagens de utilização única de plástico, alumínio ou multimaterial com algum destes materiais. A contribuição é obrigatoriamente discriminada na fatura e são sujeitos passivos desta contribuição os produtores ou importadores de embalagens com sede ou estabelecimento estável no território de Portugal continental, e os adquirentes e fornecedores dessas mesmas embalagens com sede ou estabelecimento estável nas regiões autónomas ou noutros Estados-membros da União Europeia. Determina-se que os fornecedores de refeições prontas a consumir no regime de pronto a comer e levar não podem criar obstáculos à utilização de recipientes próprios do consumidor final e, na mesma linha, o Governo fica obrigado a implementar medidas que fomentem a produção e a introdução de sistemas de embalagens reutilizáveis na restauração a partir de 2022. E porque esta data é porque a contribuição, apesar de aprovada no Orçamento de Estado deste ano, aplica-se só a partir de 1 de janeiro de 2022 para as embalagens de plástico ou multimaterial com plástico e a partir de 1 de janeiro de 2023 para as embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio e ficam ainda dependentes de regulamentação. Prevê-se que esta contribuição seja revista em função da evolução da introdução de embalagens no consumo e do seu conteúdo em material reciclado. Deixo como última nota que esta contribuição não se aplica às embalagens utilizadas em contexto social ou humanitário, nomeadamente na distribuição social de alimentos ou no combate ao desperdício alimentar. Presumo que a aplicação desta contribuição
para além das dificuldades de implementação prática, se tenha previsto que não seja aplicado no decurso deste ano, para não prejudicar mais a restauração, de que depende muito destas entregas, quer ao domicílio, quer das pessoas que vão simplesmente apanhar a comida para levar para as suas casas. Finalmente, entrando aqui no último tema, relativamente ao qual vos queria deixar algumas notas, passamos no próximo slide para a taxa de carbono. Esta taxa de carbono sobre viagens marítimas, no valor de 2 € por passageiro, é aplicado quer passageiros em trânsito, desembarque ou embarque, e é devida a partir de 1 de julho. O objetivo desta taxa não é reduzir os navios nos portos nacionais, mas financiar as atividades das autoridades portuárias no que diz respeito à segurança, condições de navegabilidade e realização de campanhas regulares de medição da qualidade do ar, e tem ainda como objetivo compensar os municípios onde se localizam os terminais que recebem os navios de passageiros pelo custo em que incorrem com ações de limpeza. A taxa incide sobre a atracagem de navios de passageiros movidos a energia fóssil nos terminais localizados em território de Portugal continental para abastecimento, reparação, embarque ou desembarque de passageiros. São sujeitos passivos os armadores dos navios de passageiros ou os respectivos representantes legais. A taxa constitui encargo do adquirimento final, devendo os agentes económicos repercutir o encargo económico da taxa para o adquirente a título de preço, portanto no bilhete da viagem. Ficam isentos da taxa os tripulantes e as crianças com menos de 2 anos, os navios de passageiros entrados no porto exclusivamente para mudança de tripulação, para desembarque de náufragos, tripulantes ou passageiros em perigo de vida ou precisem por alguma forma de ser socorridos, os navios roll-on, roll-off de passageiros, e ao contrário do que parecia resultar da proposta de Orçamento de Estado, em que esta taxa era designada taxa de carbono sobre viagens marítimas e fluviais, o transporte fluvial de passageiros é expressamente isento nesta redação final, aprovada certamente para proteger uma indústria que também tem sido seriamente afetada nesta crise. Finalmente, é criada a taxa de carbono sobre viagens aéreas, no valor de 2 € por passageiro transportado, devida igualmente a partir de 1 de julho de 2021. Esta taxa é justificada pela circunstância do transporte aéreo representar em 2019 mais de 3% das emissões de gases com efeito de estufa a nível comunitário. Certamente estes valores, infelizmente, pelas razões pelo qual foram, devem ter descido drasticamente no último ano. Esta taxa foi já aprovada em outros 8 países europeus, como a Alemanha, a França e o Reino Unido, e na portaria de regulamentação que foi aprovada na passada terça-feira, afirma-se que 80% dos portugueses serão de facto favoráveis a esta taxa sobre a aviação. A taxa incide sobre todos os negócios jurídicos que atribuam a um passageiro um título de transporte aéreo comercial que lhe permita deslocar-se a bordo de uma aeronave movida, mais uma vez, a energia fóssil, com partida de um aeroporto ou aeródromo situado em território português. A taxa é devida pelos passageiros do transporte aéreo, é cobrada pelas transportadoras que comercializem os títulos de transporte. A taxa é liquidada pela própria transportadora e deve ser entregue à ANAC até ao dia 20 do mês seguinte ao embarque do passageiro. Os voos realizados com destino partida nos aeroportos ou aeródromos situados nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores estão isentos desta taxa. Quer a taxa de carbono, quer a contribuição sobre as embalagens de utilização única em refeições prontas, inserem-se numa política em que se pretende levar, pela via fiscal, a adoção de comportamentos mais sustentáveis. Hoje ficarei por aqui, mas estes temas relacionados com a fiscalidade verde trarão certamente muitas e futuras oportunidades de discussão. Muito obrigada. É verdade. A tributação sobre o ambiente é um dos pontos que cada vez mais merece estudo nas universidades, nos escritórios de advogados, especial atenção até à legislação, que é uma legislação que toca todos os países da União Europeia.
Mas em jeito de conclusão sobre este orçamento, o que é que eu teria para dizer desde logo? Ainda não foi desta. Ainda não foi desta que quem esperava a existência de um plano de incentivo fiscal ao crescimento, ele tivesse aparecido em Portugal. E eu já agora aproveito para vos dar 2 ou 3 dados de natureza estatística, mas que são extraordinariamente interessantes. O primeiro dos quais tem a ver com o seguinte: há um Estado dentro da União Europeia, que é a Irlanda, que o ano passado fez crescer a sua economia. Mesmo com a pandemia, mesmo numa circunstância em que teve confinamentos, a economia irlandesa cresce, e cresce desde logo porquê? Porque há medidas fiscais que são de incentivo ao crescimento. E por isso mesmo, se pensarmos naquela que é a recuperação que vai haver daqui para a frente, quanto aos diferentes Estados da União Europeia, a Irlanda é precisamente aquela que está na melhor situação. Numa comparação com 2019, a Irlanda tem um crescimento na ordem dos 106%, pensando a médio prazo relativamente aos próximos 2 anos. Portugal terá, de acordo com os dados que são previstos agora pela Comissão Europeia, um crescimento no próximo ano, como disse, 4,1%, e um crescimento no ano seguinte de 4,3%. Isto vai levar a que, tendo tido uma queda de 7,6% durante este ano, nós tínhamos que esperar mais ou menos 2 anos para estarmos ao nível a que tínhamos no ano de 2019. Por exemplo, fazendo a comparação com a Alemanha em 2020 teve uma recessão de 5%, crescendo já este ano 3,2% e depois 3,1%, o que leva a que, como a queda foi mais pequena, tenha uma recuperação maior relativamente àquilo que sucede em Portugal. E eu, mais do que medidas simbólicas, como seja, por exemplo, a da retenção na fonte, como seja a do IVA voucher, gostaria que em Portugal os apoios às empresas, há um estudo muito interessante do Tribunal de Contas sobre essa matéria, fossem mais céleres e fossem mais eficazes. O estudo feito sobre a medida do layoff e o apoio às empresas demonstra que em Portugal, para que surja esse mesmo apoio, se tenha que ter uma perda na ordem dos 40% sobre o volume de negócios. Pois na Alemanha, para que surja o apoio público, a perda basta que seja de 10%. E estas diferenças são evidentemente diferenças bastante relevantes e para as quais é necessário ter atenção que os orçamentos podem ajudar muito. Este é um orçamento que não tem grandes alterações, quer no plano geral, quer no plano do contencioso, que tem algumas medidas que até retiram, como foi aqui demonstrado, alguma flexibilidade orçamental, e eu diria, continuamos à espera do próximo orçamento, e nós os três continuamos à espera das perguntas que nos queiram colocar, que serão com certeza muito bem-vindas, e desde já o nosso muito obrigado pela resiliência, como agora se diz, que tiveram em relação a esta hora e 10 minutos de explicação sobre matérias orçamentais, que são daquelas em relação às quais não se consegue cumprir aquele princípio da boa oratória, que é de vez em quando ir dizer uma piada, porque de facto é um bocadinho complicado fazê-lo. Mas estamos completamente à disposição para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigada, Dr. Diogo, Doutora Ana, Doutora Teresa, pelas vossas apresentações. Ficámos com uma visão geral muito clara sobre importantes alterações legais e tivemos também a possibilidade de aprofundar com vocês alguns temas importantes. Temos então agora previsto um espaço para perguntas. Estejam à vontade para colocar as vossas dúvidas, podem fazê-lo aqui no chat. Aqui na barra superior tem aqui o ícone do balãozinho, clicando podem formular a vossa pergunta, ou então também podem colocar pessoalmente, ligando o microfone. Já temos aqui uma pergunta de Helena Magno. Relativamente à alteração do IMT, entendem que a alteração trará retração de investimento?
Diogo, se me permitir, eu se calhar daria aqui um comentário que certamente o Diogo também desejará complementar. Eu diria que é um risco que não podemos ignorar. Podemos até dizer que, do ponto de vista prático, nós temos clientes que já têm esta preocupação, porque basta fazer uma mera estimativa do acréscimo de custos que resulta desta norma e a preocupação é latente. Por outro lado, como fiscalistas, também não podemos deixar de dizer que, no fundo, o combate, digamos assim, contra a evasão fiscal e os paraísos fiscais está há muito tempo patente na nossa legislação fiscal, não é? Portanto, por exemplo, pagamentos de rendimentos a paraísos fiscais geralmente têm uma retenção na fonte de 35%, portanto, estamos na sequência de uma tendência que já existia e eu diria que um investidor que entra em Portugal também, à partida, já não virá na ignorância do que é que implica um investimento através de uma entidade sediada numa destas jurisdições, mas eu acho que é inevitável, não é, Diogo, que exista aqui alguma retração do investimento. Existirá, e eu até sublinhava apenas um aspecto em relação a esta matéria. É evidente, como foi referido, que o objetivo de combate à fraude e evasão fiscal tem que ser um objetivo assumido pelos legisladores. Aquilo que muitas vezes nos faz alguma confusão é que o legislador português está sistematicamente mais à frente, e bastante mais à frente, não só no combate à fraude e evasão, mas também com tudo aquilo que tem a ver com situações favoráveis no plano fiscal, e o plano fiscal, no fim do dia, é um custo para as empresas. Estão aqui representantes de várias que sabem bem que é disso que se fala, e muitas vezes o legislador português tem uma tendência que é a de estar à frente e determinar medidas que ultrapassam o combate à fraude e evasão fiscal, mas que acabam por ser lesivas do tecido de natureza económica, e nós algumas delas podemos falar mesmo nesta apresentação orçamental, e apesar de tudo estamos a falar de um orçamento que não fez muitas modificações, mas em relação a esta questão do IMT, nós sentimos, através de clientes nossos, que trouxe evidentemente preocupação em relação àquelas que são as suas opções. Aliás, eu daria aqui uma nota um bocadinho curiosa, mas que vai no sentido que nós referimos quando falámos dessa alteração do IMT. Até existe um artigo no Expresso aqui de algumas semanas de um colega / concorrente nosso, em que se diz e bem que, no fundo, a autoridade tributária, quando é contrariada pelos tribunais, reage alterando a lei. Isto, de facto, coloca a autoridade tributária numa situação de supremacia perante os contribuintes, que têm ao seu dispor um leque variado de meios de reação, mas que implicam tempo e implicam custos, não é? Obrigada. Entretanto, aqui a minha colega Rita Fernandes colocou o link para o nosso questionário de satisfação. Peço então que nos deem feedback para recebermos aqui a vossa opinião. Catarina Breia pergunta se vamos disponibilizar a apresentação. Sim, portanto, nós vamos enviar a apresentação. A Câmara envia a todos os participantes, não se precisam de se preocupar. Aqui mais uma pergunta de Helena Magno. Quanto às taxas aplicadas aos offshores em sede de IMI, o agravamento não foi estendido ao IMI. Haverá alguma explicação racional? Ora, eu diria que a keyword é racional, porque esta alteração de facto não foi racional. Ou seja, daquilo que nós conseguimos perceber, estas alterações ao IMI e IMT foram introduzidas no meio da discussão parlamentar, mas não houve verdadeiramente uma discussão. Portanto, eu acho que, não sei o que é que o Diogo pensa, eu acho que não. Não há uma explicação racional. O que há foi uma intenção de introduzir uma medida sem que ela tenha sido muito pensada. E eu até diria, eu ia já salientar isso, o seguinte: a própria determinação do IMI veio ela envolta em polémicas. Houve um avanço, depois há um recuo, porque me parece que a ideia inicial do legislador foi ter uma espécie de imposto sobre as fortunas, uma determinação que existe, por exemplo, noutros Estados. França é um exemplo muitas vezes referido, e, portanto, em relação aos impostos de maior valor. É um bocadinho estranho que nós tenhamos
uma lógica de um adicional a um imposto que no fundo acaba por ser um imposto distinto, utilizando as bases do IMI, mas um imposto distinto. Eu, portanto, diria que eu tenho sempre muita dificuldade em encontrar a racionalidade quando estamos a tratar desta questão do IMI e em relação a este problema dos regimes privilegiados, o mesmo princípio se mantém. Obrigada. Temos aqui mais uma questão de Alberto Saavedra. Como é que o Orçamento de Estado responde ao Next Generation Europe e aos seus objetivos de transição digital e ambiental? Olha, eu posso responder genericamente, não sei se depois a Ana vai querer adiantar mais algum tema, essa pergunta do Alberto. Eu diria que temos que olhar para as medidas orçamentais como uma linha que tem sido construída e que se mantém em relação a estes elementos de natureza ambiental. Repito, o legislador cada vez mais faz dois tipos de opções. Como se sente que o limite de resistência já começa a ser alcançado em relação às pessoas e às empresas, quanto àqueles que são os impostos tal qual os conhecemos, impostos sobre o rendimento, impostos sobre o património, impostos sobre o consumo, tenta-se estas novas formas de contribuição. A Ana explicou aquela que tem a ver com os dispositivos médicos in vitro, porque foi a grande evolução que existiu no orçamento, mas também vamos sentir no acompanhamento daquilo que acontece na Europa, por exemplo, em relação à questão ambiental, em relação à questão dos plásticos, em relação à questão do carbono, uma evolução do nosso legislador no acompanhamento daquilo que tem acontecido com outras legislações. Olhando para aquelas que estão mais evoluídas, por exemplo, Espanha está uns passos à frente de Portugal, mas reparem, neste orçamento, como a Ana explicou, já temos uma medida que é de um imposto que vai começar a ser aplicado a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Portanto, eu diria a resposta que o legislador português acompanha e são matérias em relação às quais temos que estar cada vez mais alerta, porque há setores da sociedade que naturalmente vão ter mais expostos a estes novos tipos de tributação. Ana, tem que pôr o som. Não estamos a ouvir, Ana. Desculpem, tinha tirado para não incomodar. Como o Diogo disse, de facto, este orçamento já responde com a medida da tributação sobre os plásticos, também com a taxa de carbono, à semelhança do que se tem verificado noutros países. Aliás, a medida relativa à tributação dos plásticos decorre também de normas comunitárias que deram alguma liberdade aos Estados para, no fundo, escolherem como iriam executar estas medidas e concretizá-las. A opção que o Estado português seguiu é, no fundo, de fazer incidir o encargo sobre o consumidor, o que acaba por também ser a solução que acaba por surgir também na taxa do carbono. Tem sido agora já muito exigido que as soluções fiscais levem a uma alteração do comportamento na esfera das próprias empresas e não apenas que consistam em encargos sobre o valor que o consumidor final irá pagar, para que haja uma verdadeira mudança e um verdadeiro impacto num caminho de uma maior sustentabilidade. De facto, esse caminho tem que ser percorrido pelas empresas. Certamente não é o consumidor que vai determinar o tipo de combustível que é utilizado na aviação ou nos próprios navios. Obviamente que um consumidor informado vai se preocupar com essas questões, vai exigir alternativas, mas elas têm que existir no mercado. Estas concretizações deste orçamento, acho que foram as concretizações também possíveis num ano muito particular, e julgo que vão ser questões que vão ser continuadas a ser discutidas e vão surgir novidades nos próximos anos, e que provavelmente muito determinadas pelos caminhos e pelas opções que sejam seguidas a nível europeu. Muito obrigada. Temos aqui duas questões que estão relacionadas, por isso penso que vale a pena colocar as duas, relativamente ao estabelecimento estável, especialmente no que concerne às situações que envolvem jurisdições em que existem
acordos para evitar a dupla tributação, em que situações entendem que os clientes se devem preocupar? A outra questão, quanto ao novo conceito de estabelecimento estável, poderá existir algum conflito com as convenções? Teresa, não sei se quer. Esta matéria do estabelecimento estável corresponde, desde logo no plano interno, a um alargamento de situações que levam à tributação. É preciso ter essa nota no acompanhamento de uma tendência geral sobre esta matéria. Mas se a Teresa quiser desenvolver algum ponto em relação às ADTs em especial, Teresa, esteja à vontade. Eu diria que é uma preocupação justificada. Este alargamento em particular não é apenas chamamos-lhe aqui um objetivo ou mais um capricho da nossa autoridade tributária, resulta na verdade daquilo que são as boas práticas do OCDE e, portanto, estamos em linha com alterações que também vão acontecer nos outros países. Os ADTs, de facto, não prevêem que esta situação qualifique como estabelecimento estável. Se olharmos desde logo, por exemplo, para a Convenção de Dupla Tributação entre Portugal e a Alemanha, tem quase 40 anos, portanto está longe de cobrir este tipo de situações, e é natural que, eventualmente, vai haver situações de conflito, é inevitável. Pode haver aqui também um movimento no sentido de haver uma renegociação dos ADTs para os atualizar, dado que isto é uma boa prática que a OCDE recomenda e, portanto, é natural que os ADTs venham a ser renegociados para refletir esta indicação. Eu diria que também, e aqui numa perspectiva de um potencial contencioso, pode demonstrar uma tendência, também em linha com aquilo que o Diogo estava a referir, que a nossa autoridade tributária gosta sempre de estar mais à frente, já não no combate à evasão, mas no planeamento fiscal lícito quase, pode mostrar uma intenção da autoridade tributária de começar a fazer uma verificação destas situações, a área em que ela até agora não é muito ativa, e eventualmente até ver aqui liquidações adicionais a nível interno que não têm em conta os ADTs e, portanto, gerar-se aí um contencioso nestas matérias. E é muito interessante, tenha surgido a pergunta sobre a questão do estabelecimento estável. Nós já fazemos algumas apresentações dela e não é muito usual que ela surja, sendo que é das alterações do orçamento mais relevantes em relação à abertura do espaço fiscal em Portugal, e já temos tido clientes que nos têm contactado em relação a formulações de, no fundo, reestruturar a sua atividade em Portugal ou repensar a sua atividade em Portugal. Obrigada. Penso que não há mais questões. Sendo assim, penso que podemos encerrar aqui o nosso webinar. Apareceu aqui agora. Boa tarde, bom dia. Sim, bom dia. Eu tenho uma questão. É relativamente ao CIFID 2, as limitações que colocam em relação à manutenção dos postos de trabalho em 1 de outubro de 2020, a partir de 1 de outubro de 2020, esta limitação é só para as grandes empresas, correto? Ou seja, não é para as micro e pequenas empresas? Correto, exatamente. Ou seja, da parte das pequenas empresas ao micro não há limitações em relação a extinções de postos de trabalho, por exemplo? Não, exatamente, é isso que prevê este regime. Ok, muito obrigada. Excelente trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Eu já agora aproveitava, porque a Caroline está a terminar, eu próprio agradecer imenso a possibilidade que tivemos de estar neste momento que a Câmara o organizou. Dizer-vos que com certeza temos todos muita esperança em relação ao futuro e a ultrapassarmos esta fase difícil que todos estamos a viver, e que teremos muito gosto nessa altura em receber-vos a todos na Rua Garreta em Lisboa, na zona do Chiado, que é sempre uma boa zona para dar também um passeio, e quem sabe aí organizarmos futuras ações conjuntas em relação, orçamentos continuarão a existir e outras matérias desta área também. Com certeza foi um prazer muito grande, e queria dar os parabéns à Câmara, que acho que a sessão correu, não pela nossa parte, mas pela parte do auditório das perguntas que fizeram bastante bem, e toda a forma como entenderam este webinar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. De facto, foram muito claras as vossas apresentações. Tivemos aqui um webinar com uma vasta participação e portanto, resta-me agradecer em nome da Câmara Luso-Alemã
à Cérvulo, aos nossos oradores, Diogo, Ana e Teresa. E pronto, chegamos então ao fim do nosso webinar. Agradeço também a presença de todos e então até um próximo evento. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.